Olá, boa noite. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite de bênção, uma noite que nós podemos compartilhar e trazer uma palavra de ânimo, de esperança, de alegria para todos nós. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, nesse culto, e que possamos iniciá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar um pouco, vamos estar tendo um louvor e que o Senhor possa estar nos abençoando poderosamente. Amém, amados? Boa noite. É uma alegria imensa estarmos aqui novamente reunidos. Para a gente iniciar, quero fazer uma oração com vocês. Minha mãe vai estar acompanhando aqui para nós, vai estar nos ajudando. Conforme for, tá chegando todo mundo aí já, mas já tem muita gente conectada. Conforme vocês forem chegando aí na live, vai deixando aí um alô, vai deixando uma palavra de bênção aí pro irmão. Muito bom podermos ter esse momento de entrega, de devoção como família de Cristo. Amém? Paizinho querido, muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está presente em nossos corações. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos disse que não nos abandonaria, Pai, até a consumação dos séculos. E isso quer dizer, Deus, que o Senhor sempre estará conosco. De livre acesso, fácil, acessível. Em todo momento que quisermos falar com o Senhor estará sempre presente. Então quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer e quero te louvar por isso, Pai. Nesse momento, Deus, a gente escuta tanta coisa, a gente fala tanta coisa e às vezes nós esquecemos, Deus, de fazer o básico, que é te agradecer, Pai. Te agradecer pela vida, te agradecer, Deus, pelo alimento, te agradecer, Deus, porque o Senhor é o Deus que não nos abandona. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque por mais que tenha muita gente desse mundo, Deus, que já está com esse vírus, ou muita gente, Deus, com outras doenças, por outras circunstâncias, o Senhor nos mantém imunes, Deus. O Senhor nos mantém seguros debaixo das suas mãos. E por mais que nós também, Deus, contraímos, se a gente contrair qualquer tipo de doença, o Senhor sempre manterá nós seguros, Pai. Porque o Senhor fala de um lugar de descanso. Porque o Senhor fala, Deus, de um lugar onde não tem dor, de um lugar, Deus, onde não tem doença. E o Senhor nos dá a seguridade, Deus. O Senhor nos dá a segurança de que um dia estaremos nesse lugar com o Senhor. Que um dia estaremos nesse lugar com o Senhor. Então, Pai, eu quero te louvar, Deus. Nessa noite, Deus, eu quero te agradecer. As minhas palavras, Deus, são de agradecimento. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor.
Quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Quis tocar essa música porque nesse momento que nós vivemos, nós precisamos que algo tire as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar Deus. Eu vejo muita gente se perguntar todos os dias: Deus, onde está você? Deus, cadê você nesse caos? Deus, cadê você nesse tumulto todo? E eu quero te falar que Deus, Ele continua no barco. Deus não nos abandonou. Deus continua no barco. O Cristo, nosso Redentor, Ele continua no barco. Ele está com nós. Ele está com nós. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Essa é um hino forte que toca muito nosso coração. E essa noite eu quero falar um pouco sobre a vida de Cristo, sobre esse momento que estamos vivendo, né? Um momento que talvez gerou no meu, no seu coração, no nosso coração, temor, medo, angústia, frustração. Eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos lá em Mateus 24. Creio que é uma das palavras que mais foram pregadas por esse dia, que fala do princípio das dores. E a gente vai trazer uma abordagem aqui com aquilo que Deus tem falado no meu coração. Mateus 24, a partir do verso 3. E vamos ver outras coisas mais, outros versículos, que você possa ficar atento àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar no nosso coração, e que o Senhor possa estar te iluminando, que o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo revelação daquilo que Ele quer falar conosco essa noite. Intitulamos normalmente esse culto da quarta-feira de cura e libertação, e que Deus possa curar nosso coração, possa nos libertar das amarras, daquilo que nos prende, daquilo que nos deixa à mercê da vida, da circunstância, à mercê das doenças, à mercê dos vários boatos, das várias notícias que muitas vezes nos chegam de forma tão ruim, de forma tão sem amor, e que nós possamos então essa noite ver nossas escamas caírem, e que nós possamos ser curados em nome de Jesus, que nós possamos entender, amado, que nós somos peregrinos nesse mundo. A nossa vida é passageira. As pessoas da época medieval, da época lá do século XII, tinham mais uma vivência melhor com essa questão da morte do que nós hoje, nos dias de hoje. Hoje parece que essa palavra morte, nós entendemos que é o fim de tudo. Mas muitas vezes, amados, nós temos que entender que ela é o começo de uma nova vida. Uma vida onde não vai ter dor mais, onde não vai haver choro mais, onde não vai haver pragas mais. Então que nós possamos então começar a deixar o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração. Entendemos que nós já somos salvos, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Não é isso que nós acabamos de comemorar, né, domingo, a ressurreição de Cristo, onde nós falamos que Ele passou da morte para a vida, para que Ele fosse o primogênito, não mais o unigênito, mas o primogênito, né, de uma nova família, né, dos céus, a família que vai ter a vida eterna junto com o Pai. E nós falamos sobre isso. Então por que há o temor em nossas vidas? Quando ouvimos rumores de guerra, quando ouvimos falar sobre pragas. Então vamos ler aqui um pouquinho e vamos voltar um pouco da história também, o que aconteceu alguns séculos atrás e o que aconteceu recentemente também em nossas vidas, para a gente poder entender e compreender e parar de termos medo, mas termos fé em quem Cristo é em nossas vidas. Mateus 24, a
partir do verso 3, fala o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda no final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vos ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Entretanto, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Amém? Como foi lido aqui no texto de Mateus 24, a partir do verso 3, a palavra de Deus está nos falando sobre rumores de guerra, sobre pragas, sobre falsos profetas, pessoas falando que era Jesus e não é. Isso tudo, amado, nós já vimos na história. Então, só voltando um pouquinho da nossa história, lá por volta de 1312, 1320 ali, na época medieval, houve uma grande peste, chamada peste bubônica, peste negra, que afligiu, que matou milhares de pessoas na Europa. E, por consequente, mano, naquela época as pessoas não tinham muita informação. As pessoas eram desinformadas a respeito até mesmo da palavra de Deus, onde a maioria das pessoas que tinham acesso à palavra de Deus eram as pessoas mais ricas, ou até mesmo aquelas que frequentavam, ou eram um padre, ou eram um sacerdote, né? Então, naquele tempo não havia muita essa difusão da palavra de Deus, da Bíblia, como nós temos hoje, das informações. E o que aconteceu naquela época? Muitas pessoas, então, procuravam quem? A igreja, porque não havia a medicina, não havia a tecnologia que nós temos hoje, não havia essa gama de remédios, a questão da parte sanitária também, esgoto a céu aberto. Então era um verdadeiro caos, uma verdadeira, no decorrer do dia de hoje, uma verdadeira anarquia, ou uma verdadeira ali, falta de higiene ou falta de preparo daquelas pessoas. E as pessoas então procuravam o que, amado? As igrejas. As igrejas, né? As igrejas naquela época eram bem frequentadas pelas pessoas quando procuravam por algum cuidado, algum socorro. E o que acontecia? Uma pessoa contaminada contaminava outras pessoas, né? Então houve um grande surto daquela doença ali, a peste negra, naquela época. Isso foi no século lá 12, 13 ali, aconteceu essa grande infestação, onde morreu milhares de pessoas. Infelizmente, amado, por não saber, por não ter uma cultura melhor de questão de higiene, muitas pessoas morreram. E a igreja, né, também tem um papel importante nessa época, disseminar essa praga. Realmente, amado, a igreja, onde as pessoas se aglomeravam. E depois, mais moderno, mais dos séculos agora, por mais próximo de nós, em 1914 até 1918, nós tivemos uma grande guerra. Qual guerra foi? A Primeira Guerra Mundial, onde morreu várias pessoas. Milhares de pessoas morreram. E no final da guerra, em 1918, aproximadamente ali por outubro, novembro, o mundo então foi novamente aplacado por uma grande epidemia, né? A peste, ou a gripe espanhola, melhor dizendo. A gripe espanhola, mano. Onde depois daquela gripe, no primeiro momento, ela veio como uma febre, uma dor de corpo e tal, morreu poucas pessoas, mas veio uma segunda onda no final do ano 1918, onde consumiu, onde foi disseminado várias pessoas. Essa peste atingiu 1/3 da população mundial. Depois de uma guerra, veio uma grande peste e morreu várias pessoas. Essa peste, amada, ela tinha
o ponto maior, a pessoa que tinha mais, era mais suscetível, onde ela atingia mais, eram as pessoas de 15 e 44 anos, onde as pessoas estavam no seu vigor físico, né, na sua parte laborativa melhor, no seu desempenho físico melhor, saúde melhor. Então essas pessoas então foram dizimadas. O que quer dizer com isso também? A igreja teve um importante, né, novamente um importante momento nisso aí, onde as pessoas novamente procuraram a igreja. Nós estávamos aí então em plena ascensão industrial, em plena questão da indústria se desenvolvendo, medicamentos, a medicina avançando, mas mesmo assim as pessoas procuravam a igreja. E talvez por falta de informação, ou por falta de achar que era questão de fé, pouca fé, muita fé. Não, amado. Questão então que nós muitas vezes não lemos a palavra de Deus. Não lemos a palavra de Deus. Até mesmo lá em Levítico, né? Levítico 12 até o 15. Levítico 12 ao 15, amado, nos fala da segregação social, para que certas doenças, certas enfermidades saísse do meio do povo. Então, se tiver um tempo, você vai lá e lê lá em Levíticos 12, 13 até o 15 ali, amado, vai falar sobre algumas coisas que nós muitas vezes pensamos, não, é falta de fé, ou é muita fé, né? E queremos então, amado, ir contra aquilo que até mesmo a palavra de Deus nos fala sobre a segregação social, onde várias pessoas com algumas enfermidades, alguns encontros, eram afastados, para que outros não fossem contaminados. Então, você pode ver que não é a questão de falta de fé ou muita fé, é questão de conhecer a palavra de Deus. E muitas pessoas, então, nesses dias, amados, muitos outros também querendo se gabar ou se desfazer, né, dos menos entendidos, começaram a falar tantas coisas. Jesus voltará? É agora? É nesse momento? Será que o coronavírus, amado, é uma indicação que Jesus vai voltar? Certamente que sim, Jesus vai voltar. Deus, de quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele já prediz que ia voltar até bem antes disso, e que vai levar a sua noiva. Quando eu olho, amado, para a palavra de Deus, um pouquinho mais para frente nós lemos, lá em Mateus 25, que tem uma parábola interessante, que essa parábola ela vem sempre me alertando, a parábola das 10 virgens. Olha o que aconteceu com o mundo, amado. O mundo não estava preparado para isso. O mundo nunca está preparado para grandes coisas, grandes acontecimentos como esse, principalmente acontecimentos ruins. Então, quando a gente olha para aquela palavra, nós devemos estar sempre vigilantes naquilo que o Senhor tem já nos falado na sua palavra, na Bíblia. Há um escritor chamado Nassim Taleb que fala muito sobre a questão de estar preparado para os grandes eventos ou os macro eventos da economia, porque pode fundar ou não um mercado financeiro. E quando nós trazemos isso para a palavra de Deus, nós vemos que nós também devemos estar sempre preparados. Não para o pior, amado. Não para o pior, mas para todas as coisas. Porque somos pessoas espirituais. A palavra de Deus nos fala que somos não mais pessoas carnais, mas espirituais. Aqueles que então, amado, entendem e seguem a palavra de Deus naquilo que é o contexto da Bíblia. E muitas vezes, amado, nós não sabemos como, amado. Como aquelas 5 virgens que estão ali totalmente alheia àquilo que é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos fala nessa parábola? Ela fala para estarmos sempre prontos, preparados, para que o dia que o Jesus voltar, né, nós possamos entrar no descanso de Deus. E muitas vezes, amado, nós estamos como aquela época de Noé, né? A palavra de Deus fala lá em Gênesis, sobre antes do dilúvio, que as pessoas se davam em casamento, as pessoas se divertiam, as pessoas iam para as festas, se animavam, faziam o que queriam. E não acreditavam na volta de Cristo. E não acreditavam que o Senhor viria novamente. Mas como está o meu e o seu coração? Nós podemos sim, amado, como aquelas 10 virgens, todas estavam dormindo.
todas cansaram. Todas estavam dormindo, mas só que 5 delas estavam preparadas. Nós estamos preparados, irmãos? É uma pergunta. Nós entendemos qual é o propósito da igreja. Há uma pergunta numa live, que se eu não me engano, dos pastores da Sal da Terra, de hoje, mais logo à noite, se você puder assistir às 22 horas, que fala: que nova igreja está surgindo? Que nova igreja é essa que está surgindo? Está surgindo uma nova igreja, ou é a mesma igreja numa nova concepção? Num novo pensamento? Entendendo o seu propósito? Será que nós entendemos realmente o propósito da igreja? Será que nós estamos seriamente compromissados em entender, compreender esse propósito? Porque toda hora que vem um rumor disso, daquilo, amado, nós já estamos ficando preocupados, amedrontados, com medo. A palavra de Deus fala que nós somos cartas vivas, que nós somos aqueles que vão brilhar, nós somos aqueles que vão ser luz para aquelas pessoas que estão na escuridão. Então nós não podemos também, amados, ser como as 5 virgens nécias, que estavam despreparadas. Mas nós temos que estar sempre, amado, como aquele povo que ia atravessar, que ia sair do Egito para entrar numa terra prometida. O que está dizendo lá, mano? Na mensagem da Páscoa, ali quando a gente vê a primeira Páscoa, que as pessoas estavam com seu cajado, com a sua mala pronta para seguir viagem, preparada. O anjo da morte passou, aquelas pessoas que estavam com umbrais ali, com a marca do cordeiro, com o sangue derramado, foram embora, foram para a terra prometida. E nós devemos entender que nós temos a marca de Cristo em nós, que é selada pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que ser como essas virgens, amadas, que estavam preparadas com azeite da botija, preparada para que quando o noivo vier, amado, nós possamos entender para onde nós vamos. É lógico que vem temores, como Paulo fala, temores por dentro, há lutas, há grandes lutas em nós, mas devemos estar preparados para entender o grande propósito que é a igreja. Qual que é o propósito da igreja? Que igreja é essa que está surgindo? Essa nova igreja que está surgindo, irmão? Que igreja é essa? É uma pergunta que eu faço para mim, faço para você também. O que eu posso entender, amado, que é uma igreja que está firmada num propósito, no verdadeiro propósito de Cristo para a igreja. Vamos ver qual que é esse propósito? Está lá em Efésios, amado, capítulo 1. Pega a sua Bíblia aí, eu estou pegando a minha aqui. Efésios capítulo 1, verso 22. Fala assim, ó. Vamos do 21. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando os mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas da mesma forma que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés e designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quando existe, em toda e qualquer circunstância. Igreja, o propósito da igreja é ser corpo de Cristo na terra. O propósito da igreja é ser família. Deixarmos de ser individualistas ou individuais para ser pessoas. Uma pessoa, mas é só pessoa quando ela está agregada a outra pessoa. O interessante é que a palavra de Deus nos fala em 1 Pedro sobre que nós somos, amado, pedras vivas. Igreja edificada como pedras vivas. Vamos ler lá em 1 Pedro? Vamos lá em 1 Pedro, ver o que fala em 1 Pedro. 1 Pedro 2,5 fala o seguinte, amado. É um versículo muito gostoso. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo.
Então essa nova igreja, essa nova consciência, depois dessa pandemia toda, depois desse surto todo, amado, nós vimos aqui, eu acabei de falar sobre a peste negra, falei sobre a questão da gripe espanhola, que aconteceu, cometeu uma imensidão de pessoas, milhares de pessoas foram também ceifadas suas vidas nessa época, e Jesus não veio. E Jesus não veio. Agora nós novamente estamos aí com o coronavírus, né? Uma praga, uma peste, uma gripe que assola milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas atingidas, mas não dá um terço. Como foi na peste da gripe espanhola, onde houve uma guerra antes, depois teve essas pragas, e Jesus não veio. E agora, irmãos? E agora? Nós somos igreja do Senhor, preparadas, edificadas, pedras vivas, esperando o noivo, anunciando a sua palavra, que mais pessoas possam entrar no reino de Deus. Como foi dito aqui, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Toca nos meus olhos, toca na minha mente, me faz entender o que é o propósito do Senhor, é ser família de Deus aqui na terra. Entendendo, amado, que agora nós não somos aqueles que têm de temer a morte, mas que temos vida e vida em abundância com Cristo Jesus. Esse é o propósito dessa palavra de hoje, amado, para nós entendermos, amado, que nós somos aqueles que vencemos a morte em Cristo Jesus, que nós somos a sua igreja, nós somos a sua família, nós somos representantes de Deus nessa terra. Há um avivamento muito grande na igreja, como a gente vê aqui nos nossos grupos, né? Pessoas ajudando o próximo, pessoas levando um alimento, não só um alimento físico, mas um alimento espiritual para outras vidas, através de lives, através de cestas básicas, levando às casas das pessoas, é lógico, tomando todo o cuidado que tem que tomar, para que não possa contaminar essas pessoas. Nós vemos a igreja se movimentando, porque muitas pessoas pensam que igreja, amado, é só assistir um culto, é só focar na pessoa. Não, meus problemas vão ser resolvidos porque o pastor A, B ou C, o padre A, C, vai resolver meu problema. Esquecendo que estamos, amados, nós somos pedras vivas, nós somos um corpo edificado em Cristo. Eu creio que depois desse momento que nós estamos vivendo, agora, a partir desse momento, vamos viver uma igreja dinâmica, uma igreja que entende que é família, cuidar do próximo, cuidar daquele que está necessitado. Não é somente levar uma cesta básica no intuito de fazer uma obra para que eu possa, não, amado, entendendo que meu irmão necessita de algo, que meu irmão está necessitando. Se eu tenho condição, eu vou lá e dou. Assim era a igreja primitiva. A igreja primitiva não se recorria a um pastor, a um apóstolo, não, amado, recorriam a Deus, todos juntos, entendendo que Deus que Jesus Cristo era o cabeça da igreja. Será que nós hoje, como essa igreja de Deus, essa igreja edificada, essa igreja, quando a palavra de Deus fala que nós somos pedras vivas, nós estamos entendendo que o cabeça é Cristo e que nós somos agora o representante dele nessa terra, para fazer as boas obras, levar essa palavra de conforto ao necessitado? Ou nós estamos presos ainda às 4 paredes? Então é um novo momento, sim, da igreja cristã, a igreja de Deus, a igreja universal, a igreja que revela a glória de Deus, sair dessas 4 paredes. Nós não estamos enclausurados em 4 paredes. Igreja não é prédio. Igreja não é prédio. Nós devemos entender que igreja não é prédio, mas somos nós. A palavra de Deus fala que nós somos pedras vivas. Nós somos edificados como casa espiritual. Mas só somos edificados como casa espiritual quando deixarmos de ser individual, para sermos coletivos. Porque, amados, essa é a consciência. Essa talvez não é uma das respostas para essa pergunta: que nova igreja está surgindo? Uma igreja com mente de Cristo. Uma igreja com mente do Senhor Jesus Cristo. Entender que nós somos casa espiritual.
É nós, a responsabilidade é nossa, como pessoa, como ser humano, como aquele que entende a coletividade, mesmo no meu individual, eu sou coletivo, nada é para mim, é para nós, é para nós, e que nós possamos então, de fato e verdade, ser expressão viva do Senhor Jesus Cristo nessa terra, porque é fácil falar, mas é difícil nós nos dispormos a sermos cartas vivas, a sermos essa mensagem de Cristo. E que os irmãos, então, que nós possamos entender que pode vir rumores de guerra, pode estar falando assim, ó, Cristo está ali, é agora. Não, mano, Cristo vai vir, a palavra de Deus fala como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho sabe o dia, não foi revelado o Filho o dia, mas ele sabe o que virá. Então que nós sejamos como essas virgens, preparados, entendendo, amado, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós vamos passar por tudo isso, amado. Guerras, rumores de guerras, mais pragas, mais praga, mais violência, que o mundo jaz no maligno. Talvez você queria que eu viesse aqui e falasse que não, tudo vai ficar bom aqui nessa terra. Não, há novos céus e nova terra preparada para nós. Há um lugar de conforto. Há um lugar onde nossas dores, nosso pranto, nosso choro vão ser consolados. Não é aqui. Não é aqui nesse lugar. Mas fica firme em Deus, porque você é casa espiritual. Há uma nova igreja, há um novo momento nascendo sim. As coisas não vão ser igual eram antigamente. Nunca foram. Sempre há uma mudança quando acontecem esses grandes eventos. Nós podemos ver a glória do Senhor em todos os lugares. Hoje, como eu trabalho aí, né, esses aplicativos, fui levar uma irmã, né, a irmã Luciana, ao médico. Que bênção. Como é bom viver família, ver o irmão. Como nós sentimos falta de estarmos juntos. Mas que agora nós possamos entender essa falta, amado, e não ser como nós éramos antes. Entender, amado, que o meu irmão é precioso para mim. Porque não tem como eu fazer uma casa espiritual com um tijolo, eu sou um tijolo. Então eu preciso de outros tijolos, para que essa casa espiritual seja completa. Cada um no seu dom, cada um naquilo do seu chamado. Nada, amado, nada seja feito com individualismo, mas que possamos fazer por bem do coletivo, para as pessoas. Amém? Que Deus possa estar falando com você poderosamente, que você possa estar deixando o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, entendendo o propósito da igreja, é ser família. Atos do Apóstolo, lá no comecinho lá de Atos 2, fala sobre isso, que as pessoas reuniam de casa em casa, para louvar, bendizer o nome do Senhor. Então, amado, não era um prédio que era igreja, eram as pessoas que viviam ali em comunidade, num pensamento só, no mesmo espírito, que nós possamos estar distanciados um do outro, nas nossas casas, mas temos o mesmo espírito, o mesmo pensamento, entendendo quem Deus é, Ele que nos une como igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra como um aroma suave em tuas narinas aí, para que você possa estar meditando sobre tudo isso que foi falado. Não se desespere, não tenha medo, tenha fé. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar em terra firme. Você vai chegar aonde o Senhor assim determinou que você fosse. Que você está com Ele, amado, e que você vai chegar ao final da sua jornada. Em nome de Jesus. Fique em paz. Daqui uns dias nós estaremos reunidos novamente no mesmo lugar, mas não da mesma forma, não no mesmo pensamento. Em nome de Jesus, um grande abraço, que o Senhor possa estar te consolando, que o Senhor possa estar te dando paz nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.